talvez o que foi para trás, eu não sei se eu vou conseguir recuperar. Voltou a gravar. Eu vou gravar, então, de outra forma que é mais segura. Pelo Jitsi mesmo. Transmissão ao vivo, deixa eu ver aqui se aparece. Bom, vamos continuar. Depois eu vejo isso. Se eu perder, eu também não vou conseguir fazer nada agora. 3 minutos. Ah lá, 1 hora. Ah, não, o vídeo está aqui. Então, ótimo. Então, pelo menos eu não perco. Vou fazer parte 1 e parte 2. Eu acho que o vídeo está aqui. Aqui tem 1 hora de vídeo. Menos mal. Tá bom. Então, depois eu organizo isso. Salvar como novo. Bom, o importante é que ele está aqui. Aí a segunda parte depois eu subo no YouTube. Então vamos lá, retomando. Ó. Boa, dá folga para o mesário no dia de trabalho. Você está colaborando, né? E dá uma recompensa, você instiga a colaboração. Então, voltando, isso aqui foi o que eu marquei, né? Para mim, o que é a colaboração que eu falei? É muito bom você ter colaboração no social, para te ajudar num caso de desastre, mas tem muitas nuances. Primeiro, a colaboração depende da ajuda das pessoas, da iniciativa de colaborar. Segundo, você tem que ver o que é verdade e o que não é. Você tem que saber filtrar. É um mecanismo de validação, de confiabilidade. Terceiro, você tem que estruturar o dado. Você tem que pegar dados que vêm de várias fontes e criar um túnel ali que é um caminho comum. Então, ele vem de vários caminhos, né, distintos, e ele daqui a pouco ele cai para um caminho comum. Né? Ele tem que ir para um túnel ali comum. Mas deixa eu só fechar que a minha câmera está. Ir para um caminho comum. Né? Então, tem muitas nuances nesse caminho, não é tudo estruturar os dados. O dado, você tem que buscar a localização, onde que ele aconteceu, muitas vezes tem que passar por um processo de tradução. Então, olha só, esses aqui são pontos chaves da minha pesquisa. Tá? São palavras-chave, são pontos que eu tinha que abordar nesse percurso. Tá? Essas colunas aqui. Ok? E esses aqui são autores que eu consultei. E aí eu fui marcando o que cada um abordava. Então, esse quadro aqui, ele me dá uma noção muito boa. Vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Dá um sim aí se vocês estão vendo minha tela. Ótimo, tá. Então, ele dá uma noção muito boa de eu bater o olho e falar aqui, ó, pô, esse Cameron aqui, tá? O que eu li no trabalho dele está falando sobre como é que se colabora em rede social e ele aborda a questão da geolocalização, como é que se busca o local de onde aconteceu aquela informação, como é que se classifica a informação e como é que se agrupa. Então, se eu quiser ler sobre esses temas, eu sei quem que eu vou consultar. Da mesma forma que eu posso ver aqui na coluna e falar assim, eu quero ler sobre confiabilidade de informação colaborativa. Então, eu venho aqui na coluna confiabilidade, tá? E falo, então eu posso ler essa referência aqui, mais essa daqui diz que denúncia, mais essa daqui Hughes e Palin, mais essa daqui, entendeu? Então, assim, facilita muito a leitura e a consulta. Então, esse quadro ele pode ser feito qualquer pesquisa, tá? O que é importante aqui, então, nessa estrutura? É você colocar os pontos-chave da sua pesquisa aqui em colunas, através de uma palavra-chave, e você consultar as suas referências. À medida que você vai fazendo a leitura, você vai marcando aqui um X sobre o que eles estão abordando e você vai ter um quadro sinótico. O que é interessante aqui também desse quadro, que você consegue concluir olhando para um quadro desses? Você consegue ver o que está carente de estudo. Então, uma coluna aqui que tenha pouco X, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, que é a coluna que tem menos X? Essa daqui, contato telefônico. Só tem 2X nessa coluna. Então, o problema, a fonte de informação com contato telefônico é carente de estudos, tem pouco. Então, você consegue até aqui verificar oportunidades de desenvolver mais em algum lugar, contribuir com a pesquisa. Tá? Foi o que eu fiz ali na minha tese, eu sinalizei aonde tinha pouco. Tradução. Tradução é pouco abordado.
Então, de repente, eu posso dar um peso maior sobre a tradução, porque tem pouca gente falando sobre isso. Então, eu vou falar também para colaborar mais. Entendeu? Onde tem muita gente falando? É óbvio, rede social. Hoje em dia todo mundo quer falar de rede social. Olha quanto X aqui. Um monte de trabalho que eu consultei fala da colaboração nas redes sociais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabalhos. Sei lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, uns 18, 20, 11 falam. Entendeu? Então, isso aí, esse quadro, ele pode ser feito em qualquer pesquisa. Área de saúde, da geografia, não importa. Tá? Mas a construção dela, então, é uma construção que pode introduzir o seu capítulo de referencial teórico, de estado da arte, ok? Então, eu acho que ele é um instrumento muito interessante para vocês pensarem aí e construir para organizar o trabalho de vocês, tá? Mas, obviamente, isso é uma sugestão, ok? Capítulo 3, você vai falar dos objetivos. Basicamente, ele tem duas subseções. Eu coloquei aqui como capítulo 3, mas geralmente a gente também pode pegar esse capítulo 3 e fundir ele aqui na introdução. A gente bota como uma subseção na introdução. Tá? O que é o objetivo? O objetivo, geralmente, você bota um objetivo geral, tá? É um parágrafo, não muito longo, que vai falar de uma maneira geral qual é o seu objetivo, e depois você faz os seus objetivos específicos. Quais são as etapas que você tem para poder chegar no seu fazer o seu percurso e chegar no resultado final. Vou novamente me guiar aqui pela minha tese e vou pegar os meus objetivos para vocês verem o que representa isso. Deixa eu ver aqui onde estão os meus objetivos. Talvez estejam aqui mesmo. Motivação. Aqui, objetivo. Ó. O objetivo, no meu caso aqui, ó, como eu falei, eu transformei ele numa subseção do capítulo 1, da introdução. É normal também. Antes disso, eu falei sobre o cenário atual, eu justifiquei, eu coloquei é, motivação, tem a minha hipótese de tese. Tá? Aí no 1.6 eu botei meu objetivo. Ó, aí o objetivo você divide em objetivo geral e específicos. Tá? O meu geral, esse trabalho tem por objetivo desenvolver uma arquitetura de coleta e tratamento de informações colaborativas originadas a partir de fontes heterogêneas. O que significa fontes heterogêneas? Que a informação pode estar vindo de agentes de campo, de cidadãos, de um sensor ambiental, a partir de uma rede social, a partir de um SMS. Então, essas são as fontes heterogêneas. A arquitetura considera os aspectos da complexidade do ambiente de emergência e busca o enriquecimento da base de conhecimento contextual atual para ajudar os gestores de crise na resposta. Então, esse é um sumário do que é o meu trabalho. Tá? Em um parágrafo, uma, duas frases muito curtas, mas tem que ser esclarecedoras do que é o seu trabalho. Então, esse é o objetivo geral. E os objetivos específicos, eu pontuei. Tá? O meu trabalho ele está dividido em etapas. A de concepção, a minha primeira etapa. A de prototipação, eu construí um protótipo, eu desenvolvi um software. Tá? Eu experimentei esse software. Tá? E foi isso. Eu não validei, mas eu experimentei com o cenário. Então, aí dentro da fase de concepção, o que você vai fazer? Eu vou identificar quais são os aspectos da complexidade associada à geração de informações, diagnosticar as características e limitações, organizar um vocabulário de referência, e aqui está até um pouco técnico para vocês, acho que não vale a pena eu destrinchar muito. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no estágio de prototipação, eu vou fazer um protótipo experimental. Então, eu vou elaborar um mecanismo de coleta de dados heterogêneos, vou mapear os atributos, vou esclarecer. São estágios, né? Então, é meio que um fluxo. Então, fluxo. Tá? E isso vai me levar, inclusive, a um outro instrumento que eu vou mostrar para vocês, que é o fluxograma. Tá? Fase de experimentação. Vou pesquisar por bases reais para poder aplicar o meu protótipo, vou processar essas bases, vou apresentar os resultados e vou concluir, por fim, o meu trabalho. Então, essas aqui são as etapas parciais do meu trabalho. Tá? Por que é importante você estruturar isso aqui? Porque quando você chegar também lá na conclusão, você pode pegar cada um desses pontos aqui e ver o que deu certo e o que não deu, nessas etapas preliminares. Então,
vocês aí vão aplicar, às vezes, questionários, tá? De pesquisa. Vai lá, a primeira fase, elaboração do questionário. Primeiro, verificação do que é importante abordar para montar um questionário. Aí, depois eu vou montar um questionário, vou validar. Talvez eu vou fazer uma pesquisa teste, aplicar um experimento teste com esse questionário. Aí eu vou verificar se o questionário precisa de adaptação. Depois eu vou regular o questionário e vou aplicar uma massa de dados, ou uma massa de pessoas, né? Um grupo que eu vou ter um critério para determinar. Vou processar esses dados, vou tabular, vou gerar análise estatística, vou dissertar sobre esses dados resultantes do questionário, da aplicação, enfim, e vou concluir meu trabalho. Então, é, essas são as minhas etapas parciais. Tá? É importante vocês estruturarem quais são os objetivos parciais de vocês. Tá bom? Então, isso é a parte dos objetivos. Tá bom? Geral e específicos. Tá? O que eu falei, até você pode estruturar ele em bullets, né? Nesses pontinhos, em tópicos, né? Nesses pontinhos assim, para ser sintético, tá? Curto e ficar bem estruturadinho mesmo, tá? Numa ideia de isso aqui é um fluxo de processos. Depois isso aqui, inclusive, vai ser transformado num diagrama de, de metodológico, um diagrama de metodologia. Tá? Capítulo 4 então, materiais e métodos. Tá? O número aqui não é nem importante. Tá? O importante é muito que seguir essa ordem, mas você pode ter outros capítulos aqui no meio, antes de chegar aqui no materiais e métodos, e que eles existam. A metodologia da pesquisa, materiais. Aqui é o que eu falo que é a receita do bolo. Como é que vocês vão descrever o bolo que vocês estão fazendo? Passo a passo. E o que tem numa receita? São os materiais que vocês vão usar e os passos que vocês vão adotar. Uma coisa atrás da outra. O processo, o fluxo. Tá? E como isso é traduzido por um fluxo mesmo de trabalho, vocês podem usar um instrumento visual. Eu sou muito visual. Eu acho que, às vezes, um quadro desses sintetiza muito o que você quer traduzir em palavras, em frases muito longas. E isso é um poder de síntese que vocês têm que ter. Tá? Eu sou capaz, e isso é importante para quem? Para o leitor também, se orientar. E para vocês que escrevem o trabalho, isso é legal porque vocês conseguem bater o olho e saber quais são as etapas de trabalho de vocês. Esse aqui é um elemento que não só facilita o leitor entender quais são as etapas, os materiais, os produtos que vocês estão gerando para chegar no final, mas também orienta o trabalho de vocês. Então, esse é meu fluxograma metodológico. Tá? Esse fluxograma é uma cópia da minha dissertação de mestrado. Eu coloquei aqui de exemplo. Tá? Aqui na minha tese de doutorado, eu tenho algo parecido com um fluxograma metodológico, que é o meu workflow. Deixa eu ver se está aqui. Esse cara aqui, ó, esse diagrama, ele tem uma forma um pouquinho diferente, mas ele é um fluxo. Tá? Como é que começa o meu trabalho? Os colaboradores aqui vão começar a mandar dados e ele vai passar por uma triagem aqui, ó. Ele segue esse fluxo aqui, ó. Foi a forma que eu consigo. É um U, tá? O fluxo da informação aqui no meu doutorado, aqui no meu esquema, ele segue um U aqui. Então, ele começa por aqui, aí passa por essas caixinhas daqui passa por essa camada, aí vem aqui, aí passa por aqui, vai subindo, subindo, até chegar em quem? Quem toma a decisão. Tá? Não, é nesses caras aqui. Esses são os colaboradores, tá? E esses aqui são os que tomam decisão. Tá? Então, na verdade, ele vem daqui e sobe para cá. Tá? Ele vem assim, ó, é um, mas começando daqui. Então, aqui começa o meu fluxo de trabalho e ele vai descendo, 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 depois passa para cá, vai subindo, 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 até chegar nesse cara aqui, que é o que tem que receber essa informação. Mas quando ela chega aqui, ela já passou por isso tudo. E ela está muito mais consistente, estruturada, validada, do que quando ela saiu daqui. Tá? Cada caixinha dessa daqui, ó, eu fui explicando aqui embaixo em subseções. Tudo aqui em subtópicos, ó. Tá? Aqui, ó. Cada um desses subtópicos é uma dessas caixinhas aqui. Tá bom? Que eu fui explicando. Então, o fluxograma metodológico, ó, nesse caso aqui, tá?
O meu trabalho começa, por isso a gente dá direção para ela de fluxo, né? Ele é um fluxo, então ele começa aqui, tá? E aí ele começa a fluir, ó. Daqui ele vem para cá, base de dados socioeconômica. Eu uso o dado do banco de dados do IBGE, tá? Então, quais são os meus materiais? É a malha de setor censitário do IBGE e os dados censitários, tá? Esses são materiais. Aí eu passei por um método aqui, um procedimento, e me gerou um resultado, que é a base de dados socioeconômica. Daqui, eu passei num método chamado avaliação ambiental, num processo, me gerou um produto, né? Um produto que são os mapas de qualidade de vida. Em paralelo, eu vim aqui com outro material que foi passando por fluxo, e em certo momento esse cara aqui se juntou com esse para gerar esse produto aqui. E aí ele vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, até chegar aqui ó, no terminal, que é esse cara aqui e esses caras aqui. Essas três caixas aqui, ó, que não levam para ninguém, são o fim do meu trabalho, são os meus resultados finais. Tá? Então, eu olhando para cá, eu vejo todo o percurso que ela teve, tá? E tudo que ela passou em termos de transformação para chegar aqui. Tá? Então, esse chamado fluxo metodológico do meu trabalho, é um diagrama metodológico. Tá? Novamente, independentemente da área de vocês, seja humana, vocês também têm condições de construir essas caixinhas aqui, essas etapas. Tá? As caixinhas de vocês podem ser o quê? Bancos de dados, repositórios de artigos científicos. Então, aqui eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Daqui eu vou tirar trabalhos afins com relação à minha pesquisa. Aí vou aplicar os questionários, vou construir um questionário, vou utilizar a ferramenta do Google Forms para aplicar, por exemplo. Aí você pode também especificar aqui, fazer uma caixinha do Google Forms, até botar um logo. Com isso, eu vou entrevistar uma massa que eu vou selecionar uma quantidade de uma massa amostral, tá, com base em algum critério. Eu vou aplicar numa escola, vou selecionar X alunos de tal ano. Com esses dados, eu vou ter um produto que são os questionários respondidos. Vou passar num Excel e com isso vou gerar gráficos e estatísticas. Com base nessas estatísticas, vou analisar os resultados e vou gerar minhas conclusões. Então, pode ser o seu fluxo metodológico de uma pesquisa com base em questionário, por exemplo. Entendeu? Mas essas caixinhas têm que ter basicamente o que vocês vão ter de etapas, produtos dessas etapas, inclusive ferramentais, os instrumentos. Estou usando o Google Forms, estou usando Excel, estou usando uma ferramenta de estatística, o R, ou uma imagem do INPE de satélite, ou o Google Earth. Está tudo aqui em forma de caixinhas conectadas. Em algum momento elas vão se encaixar aqui com algum material e vão gerar um produto. Tá? Um dos exercícios que eu gostaria que vocês fizessem era uma construção de uma caixa, de um fluxo metodológico desse aqui, tá? O trabalho de vocês, ok? Vou deixar aqui ele cantar essa bola, mas é algo que eu devo passar para vocês mais adiante como um trabalho, como um exercício, tá? Não que vocês devam colocar isso na dissertação de vocês, mas é o que eu gostaria que vocês processassem um pouquinho, refletissem para vocês entenderem o que é a metodologia do trabalho de vocês e quais são as etapas que elas passam, tá bom? Então, isso aqui é um ponto importante, um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Ó, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui é a caixinha que eu uso eu faço no PowerPoint, tá? Então, vou aqui abrir para alguns de vocês, mas tem ferramentas para isso. O Office tem uma ferramenta chamada Visio, que é só para fazer isso, mas ela é muito mais complexa, seria equivalente a matar uma formiga com um canhão, eu nem recomendo. Geralmente o PowerPoint aqui é o cara fácil de fazer e que resolve o que a gente precisa, tá? Então, são essas caixinhas aqui, ó, formas, né? Aí a gente tem aqui as formas, aí, ó, boto. Deixa eu carimbar aqui. As formas, ó, eu posso ir fazendo as caixinhas, escrevendo dentro delas. Então, caixinha A, passo B, tá? E aí aqui eu tenho os conectores. Eu uso esse aqui, que é um cara que facilita também. Aí eu pego ele aqui e conecto aqui, por exemplo, né? Aí eu posso mudar até a espessura, botar um pouco maior. Ó. O bom desse aqui é que, ó, conforme eu reorganizo, ó, ele vai ajustando para mim, ele não tem que ficar conectando. Então, a dica é usar esse conector aqui. Ó. É um conector
que quando você vai colocar ele inclusive, ó, quando você passa perto, ele te dá os pontos que você pode colar. Então, vou fazer um outro aqui. Não é do nosso fluxo, né? Mas ó, eu clico aqui e eu vou conectar ele aqui nesse ponto aqui, ó. Aí solto. Tá? Então, é bom que quando eu mexo aqui o fluxograma, ele vai ajustando. Eu não tenho que ficar ajustando a setinha. Tá? Mas, basicamente, o fluxograma a gente constrói aqui com uma lâmina em branco do PowerPoint e vai fazendo aí o seu fluxograma. Tá bom? E aí é o fluxograma metodológico. Vocês podem dar uma legenda. Existem muitas boas práticas de construção de fluxogramas. Tá? Eu colocar aqui na internet, ó, fluxograma. Fluxograma, né? Tem até ferramentas online para isso. Ó. Isso aqui é um fluxograma, né? Como o nome diz. Ele dá as etapas. Tá? Por exemplo, isso aqui é uma pergunta. Esse balãozinho aqui, ó, é para expressar quando você tem uma derivação. Então, por exemplo, ó, aplicou o questionário, aí, por exemplo, aqui, o respondente respondeu, aí sim, se sim, então legal, aí eu posso passar para frente. Se não, o que eu faço? Tento contactar ele de novo e volto aqui para o processo. Então, esse losango aqui é quando você tem uma possível derivação. Então, existem formas de códigos, né, de padrões para se construir fluxogramas. Ó. Tá, ó. Tem um monte, digitar no Google, vocês vão ver um monte de fluxograma aqui, de processos. Fluxogramas de processo. No caso, como eu estou expressando a minha metodologia, eu chamo ele de fluxograma metodológico. Metodológico. Eu uso de forma deliberada, né, nem se na literatura, acredito, ó, aqui, ó. O Gustavo tem uma forma de fazer os dele também, tem muitas formas. Ó. Isso aqui é um fluxograma, inclusive, ó, de algo que usa o trabalho da geografia, ó, alguém que trabalhou com mapa. A primeira parte do trabalho é a aquisição de informações. Tá? Eu fiz aí o pesquisador ele fez o quê? 3 estágios. Ele fez uma revisão cartográfica buscando trabalhos pré-existentes, então ele buscou mapas em trabalhos, pesquisando trabalhos, dissertações, fez uma revisão metodológica com programas e trabalho de campo também. Então, isso aqui comportou a etapa de aquisição de dados da pesquisa dele. Depois ele fez um tratamento. Utilizou os softwares ArcGIS e o Envy. Com esses dados aqui, ele aplicou no Envy e no ArcGIS e fez a etapa de tratamento. E depois ele pegou o dado que ele coletou aqui, tratou, e na terceira parte ele fez as análises. Juntou com um mapa de uso e cobertura da terra, construiu um mapa de uso e cobertura, perdão, e aí com base nesse mapa, ele analisou, fez a discussão e teceu as conclusões dele. Então, isso aqui é o fluxograma metodológico dele. Não existe um padrão fixo. A ideia é que eu bata o olho aqui e consiga entender. Por exemplo, ó, acabei de olhar isso aqui, eu estou entendendo o que foi o trabalho dele. Entendeu? Então, é isso que você tem que conseguir produzir. Eu não vou dar um padrão para vocês. Ó, tem que ser caixinha assim, o fluxo tem que ter essa forma. Não é, vocês têm que construir uma forma que alguém bata o olho e consiga entender qual é o fluxo. Por isso que até a setinha direcionada, eu acho que é importante ter a direção aqui, para poder apontar o fluxo. Tá? Existem instrumentos que são esses conectores, né, os losangos, que podem ter um momento que você vai ter um sim ou não. Deu certo? Não deu? Tá? Aqui um outro fluxograma. Ó. O cara tem etapa de dados, aí ele pegou dado meteorológico e foco de calor. Aí passou por alguns processos, ó, construção do banco de dados, aí disso virou uma espacialização, aí daqui veio para cá, daqui veio a reclassificação, isso ele gerou os resultados, que é uma densidade de foco de calor. Tá? E aí ele fez uma estimativa, um padrão, enfim, tudo aqui também, logicamente, que ele vai pegar cada caixinha dessa e vai descrever ao longo do capítulo da metodologia dele. Por isso que é importante, e eu acho que é muito válido, você construir esse diagrama e colocar no início do seu capítulo, e depois você vai pegando cada caixinha e vai descrevendo de forma discorrida. Tá? Isso que facilita até para vocês construírem o trabalho, o fluxograma metodológico. Ele é algo que eu boto no início do capítulo e depois eu vou só dissertando, caixinha a caixinha. Entendeu? Vocês podem criar subseções, ó, 1.1, malha de setores censitários. A malha de setores censitários foi consultada a partir do site do IBGE, os dados do município, sei lá, Angra dos Reis, foi acessado através do link tal, aí
clica aqui, se quiser ser bem minucioso, pode ser. Depois disso, foi no repositório de dados BGE, acessível no endereço tal, buscou-se os atributos, pesquisou-se dentro de todos os campos dos dados do censo, se tirou aqui essas variáveis, aí eu juntei essa com essa e usei o módulo do VistaSaga, aí aqui é um software para poder gerar base de dados socioeconômicos, e você vai discorrendo sobre isso, entendeu? Então, esse é o fluxograma metodológico que cabe muito bem na etapa da metodologia, na receita do bolo. Tá bom? Aí, por fim, dando continuidade no meu trabalho, né, às vezes assim, na parte da geografia instrumental, a gente tem a experimentação e resultados. Caso exista uma experimentação, você vai fazer um experimento, um estudo de caso, você vai escolher um lugar, um cenário, ou N cenários, mais de um cenário, né? Estudo de caso que a gente faz de um mesmo lugar vários cenários, variando condições, parâmetros e vendo o que cada um vai gerar de resultado, até para ver qual foi o melhor resultado, né? Então, você vai fazer um capítulo da experimentação. E, no fim, você vai concluir e vai fazer propostas futuras. Você vai falar sobre os resultados da sua experimentação, né? Se ele deu o que você esperava, se você alcançou as suas metas, né? E até falar sobre limitações. É outra coisa que eu falo. O trabalho de vocês não deve necessariamente ser um sucesso, tá? E o resultado final tem que ser positivo. Um exemplo que isso mais acontece é na área de saúde, na área de vacina, na área de experimento com animais. O resultado não tem que dar sucesso, não. E se ele for uma falha, a falha é preciosa. Porque aí os próximos pesquisadores vão ter um registro de que aqueles parâmetros, aquelas condições, não dão certo. Tá? Isso acontece muito com imunologia, com vacinas, né? Eu lembro do caso o meu cunhado, ele é biólogo e trabalha com imunologia, ele trabalha com desenvolvimento de vacina. E ele fez mestrado e doutorado com vacina, com leishmaniose. Vacina eu acho que era para cachorro, para poder evitar que o cachorro é o vetor da leishmaniose, né? Que dá no ser humano, mas o cachorro ele recebe a picada do mosquito e ele pode transmitir. Aí recebe um lugar e outro mosquito pica ele, que está com o vírus lá da leishmaniose, você é vírus, ele pica você e transmite para você. Então, o cachorro é o vetor. E ele está desenvolvendo uma vacina para dar no cachorro, para evitar que curar o cachorro e o cachorro não ser esse vetor, principalmente o doméstico, né? A Fernanda, inclusive, que está aqui, está trabalhando sobre isso, está com esse tema, leishmaniose. E ele trabalhava com o desenvolvimento da vacina. A vacina dele deu errado, os parâmetros que ele testou, os reagentes, as quantidades, ele deu errado. Ele ficou frustrado, mas ele foi aprovado, tanto como mestrado quanto doutorado. Mas deu errado. Tá, no experimento. E experimento com um animal, com o ser humano, além de ser muito complicado de fazer por questões éticas, né, de liberação, você tem que esperar 6 meses para poder colher o resultado. Então, se deu errado, você não pode voltar atrás. Não é igual um experimento de computador que eu faço, eu rodo, espero 2 horas, eu espero um dia, deu errado, eu refaço o experimento e rodo de novo. Né? O experimento com o ser humano é diferente. Com o ser humano, com o animal. Então, deu errado, paciência. Na próxima vez eu não vou usar essas medidas aqui, esses reagentes, vou tentar outros, entendeu? O que eu estou falando? Então, o trabalho de vocês não necessariamente tem que dar certo se tem uma experimentação. Se der errado, registra, documenta e bola para frente. O que se cobra numa banca, num mestrado, principalmente, é saber se vocês foram criteriosos, se vocês usaram, se basearam na literatura de forma correta, se vocês fizeram a pesquisa correta, se vocês foram criteriosos para fazer o experimento, não foram tendenciosos, tá? Então, não adianta manipular dado, enfim, resultado, vou botar um zero a mais aqui ou tirar só para dar certo. Não precisa, nem deve, nem pode, né? Logicamente. Não precisa dar certo, tá? Não precisa ser o que vocês esperaram. Não precisa o resultado. Às vezes a questão de pesquisa de vocês vou verificar a efetividade, um trabalho que eu oriento muito. O trabalho que eu tenho orientado é a utilização de recursos computacionais para o ensino. No ensino médio, no ensino fundamental. Essa é uma questão que geralmente é algo que a gente sabe que dá muito certo.
Mas isso dá sempre certo. Aí os meus orientandos, eles fazem um experimento com os alunos, introduzem uma ferramenta nova, computacional, aí eles usam no celular um software, e aí depois aplica questionário e vê o que deu. E é óbvio que no final sempre dá uma coisa positiva, mas o que eu tento extrair dessas pesquisas não é o positivo. É óbvio que vai ser positivo, né? É muito difícil de não ser. Mas o que eu quero que eles peguem mesmo é quais foram as dificuldades que eles tiveram, o que pode ser melhorado. Por exemplo, a conectividade com a internet foi um problema. Os alunos não tinham os dispositivos ou eles são caros. Eles só conseguem reproduzir isso numa sala de aula de uma escola particular, não dá no público. É isso que eu quero extrair deles nesse experimento. Quais são os desafios? O que pode ser melhorado? Entendeu? Não é só o que é positivo. Ah, deu certo, acabou. Não. Eu sempre tento extrair deles quais foram as dificuldades que eles tiveram, dada a realidade ambiental e social deles. Eu oriento dissertação disso em seropédica, eu oriento dissertação dessas no interior do Pará e oriento dissertações dessas no centro do Rio de Janeiro. São realidades distintas, né? Quais são essas diferenças? O que eles aplicaram? O modelo que se aplicou na escola particular na Zona Sul do Rio é aplicável no interior do Pará? Né? É isso que a gente tem que tentar buscar, tá? Os desafios, beleza? No final, as referências bibliográficas, né? E com relação às referências bibliográficas, é um ponto muito que parece que simples, mas é aí que pega a relação padrão, tá? Utilizar, seguir os critérios, a BNT, e isso é clássico, né? Eu acho que 8 em cada 10 trabalhos são criticados com relação à falta da padronização. Tá? É, a UERJ, eu tive uma banca essa semana, minha aluna, né? Semana não, tem 2 semanas ou 3. Minha aluna trabalha muito bem e tudo, mas ela foi cobrada com relação à padronização. E um dos professores era da UERJ e falou: olha, na UERJ, e eu tenho também essa experiência com a Unesp, a biblioteca ela recebe o teu trabalho. Tá? Para você ser aprovado no final, você tem que submeter à biblioteca, a biblioteca vai olhar minuciosamente, se tiver qualquer erro, qualquer ponto fora, ela volta para você e você tem que adequar. Tá? Então, isso é algo que é muito sério. E aí eu vou trazer para vocês uma ferramenta para isso. Eu tento, eu apelo, eu mostro. Os meus orientandos poucos usam. Essa minha orientanda, agora é uma orientada, já terminou, não usou. E aí ela vai ter que refazer. E eu, assim, ela é simples, ela tem muita documentação, e eu recomendo muito que vocês usem isso. Eu usei na minha tese de doutorado, eu tive, sei lá, 10 páginas de bibliografia. Se não fosse essa organização, eu ia ser cobrado, eu estava perdido, e vocês perdem muito tempo com isso. Tá? Que é algo que vocês não deveriam perder tempo em organizar bibliografia, em referência cruzada. Então, aqui é uma parte que eu vou entrar agora ainda mais técnica, tá? Que eu vou entrar numa outra etapa, mas que fala sobre um pouquinho dessas ferramentas. Antes disso, nesse documento aqui, eu tenho um link para o manual de elaboração de normatização de dissertações e teses da Rural. Perdão, esse é da UFRJ. Tá? Mas aqui no nosso repositório, eu coloquei o da Rural. Manual de redação estilo da Rural. Tá? Importante vocês sempre estarem com esse livrinho aí de apoio de referência para não saírem muito do padrão. Ok? E aí, antes de seguir para o próximo, apresentação de algumas dicas, de algumas ferramentas, eu vou começar com o Word, explorando algumas coisas do Word que facilitam a vida de vocês. Eu acho que vocês talvez não saibam usar, e eu acho que é por isso que eu vou gravar aqui, para que vocês possam ter como referência e até consultar depois. Deixa eu ver aqui, confirmar. Compartilhar. Vou compartilhar de novo. Acho que eu perdi o compartilhamento. Compartilhando, tá? Grava aí. Não estou gravando? Não está aparecendo na minha tela? Fernanda, estou aqui, é verdade. Quando eu referia. Aparecendo na minha tela, né? Ó, minha tese e tal, tá assim, isso aí. Beleza. Então aí eu vou entrar nessa etapa. Então, primeiro eu vou para o Word.
Bom, pessoal, vou mostrar lá, vou dar umas dicas de Word. Desta parte também eu conheço bastante do Word, eu sou muito experiente com o Word e eu acho que tem umas coisas tão importantes que facilitam o trabalho da gente que eu acho que vocês podem aprender. Eu tenho uma disciplina até que eu tenho optativa, que eu ainda não tive a oportunidade de dar, mas que eu abordo um pouquinho sobre isso. Tá? Então, vamos aqui, vamos tentar seguir o roteiro para eu não me perder. Primeira coisa que eu falo, e isso está aqui, tá? Está nesse documento, pessoal. Eu ilustro bem, eu tento dar bem mastigado. Inclusive para os meus orientandos, eu dou esse documento no nosso primeiro encontro, porque eu espero que eles usem esses elementos do Word. E acreditem, isso poupa muito trabalho de vocês, muito trabalho do orientador de vocês, tá bom? Então eu vou daqui para baixo, eu vou começar a falar sobre essas ferramentas. Editor de texto Microsoft Word oferece diversos recursos para apoiar o autor no processo de escrita e organização. Tá? Primeiro é índice analítico, lista de figuras, tabelas, etc. Tá? Essa guia aqui, de referências, ela é muito importante para a gente que trabalha com texto científico, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas. Primeiro, como é que se cria índice analítico. Tá? Esse é bem básico, esse eu acho que pelo menos a maioria de vocês já saiba usar. O que é importante disso aqui? É você saber criar subseções. Então, eu vou criar aqui um documento, vou salvar até primeiro, salvar aqui temporariamente. E eu vou criar aqui um título, tá? Introdução. Então, muito simples. Introdução. Aí eu posso formatar ele como eu quiser. Eu posso vir aqui, aí eu tenho que seguir como eu quiser, não. Perdão, você tem que seguir o padrão, né? Título. Qual que é, Aí eu marquei ele aqui, botei em negrito, aumentei, aí vamos dizer que a gente tem que usar Times New Roman, tá? E aí uma primeira ponto importante, vocês têm que entender lá na formatação qual que é a distância que o título tem que ter para cima e para baixo. Às vezes eles pedem aqui, que antes tem que ter um espaçamento de 12 para a parte de cima do texto e para baixo de 6, por exemplo, para o texto que vai vir embaixo. Então, aqui onde eu vou marcar aqui acima dele, aqui para cima, eu vou ter 12 pontos de espaço e 6 para baixo. Isso é um parâmetro técnico que muitas vezes é especificado no manual, nas normas. Tá? Então, aqui significa, viu que deu uma distância, que eu tenho 12 pontos aqui de distância e 6 para baixo. Então, introdução. Aí eu vou dar um Enter e vou criar um 1.1 motivação. Tá? Ele está seguindo aqui a formatação do de cima. Eu não quero. Agora eu vou criar uma formatação para esse cara aqui. Então, se ele é 1.1, eu vou diminuir o tamanho dele. Tá? E também novamente, vou dar um distanciamento. Vamos dizer que ele precisa de 12 para cima. Deixa eu ver esse cara aqui, que eu acho que esse desformatou. Eu vou conferir 12 e 6. Esse aqui está marcado não adicionar, aí ele acaba fazendo. Agora ele aplicou de novo. Não, tem que desmarcar esse não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Tá? Agora ele está respeitando. Então fez um 1.1. O que é importante aqui, pessoal? Aí é o ponto mais importante. Ele não é tido ainda. Aí tem uma seção aqui lateral. Eu apertei aqui Ctrl L, como se fosse pesquisar. Tá? Uma guia de navegação. Eu acho que eu também consigo ativar ele, essa guia de navegação, exibir. Deixa eu ver. Estrutura de tópicos. Não é estrutura de tópicos. Volta. Exibir. Estou tentando fazer uma forma para vocês. Painel de navegação, esse cara aqui, essa lateral. Esse aqui, títulos. Em branco ainda. E vou escrever um texto aqui, então. Vou só escrever um texto que vai ser o corpo. Este é o corpo do texto da motivação. E aí eu vou formatar esse cara aqui também. Eu vou botar ele como Times 12, mas eu vou tirar o negrito, vou dar um parágrafo para ele. Estamos aqui trabalhando com ferramentas que apoiam a construção de textos científicos. Tá?
ferramentas. Eu vou aqui fazer o seguinte para a gente também, 1.2, objetivos. Vou fazer aqui, ó, 1.2.1, geral, 1.2.2, específicos. Tá? Aqui estão os objetivos gerais. Gerais. E aí aqui eu vou botar aquilo que eu falei, específicos aqui, ó, objetivo 1, em tópicos, né? Objetivo 2. Tá? Então, eu fiz aqui uma estrutura. Como é que eu faço aqui para facilitar? Uma dica. Tá? Se esse cara aqui é uma subseção e eu quero que esse cara aqui também seja a mesma subseção, tá? Eu vou mostrar aqui a ferramenta do pincel de formatação que eu vou usar. Mas primeiro eu quero fazer um passo aqui que é o mais importante, para a gente estruturar os tópicos e a gente poder depois construir o índice analítico. Aí o passo mais importante, eu venho aqui em parágrafo, tá? É só clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, ó, parágrafo, ou eu posso também acessar aqui, ó, apertar com o botão direito e vir em parágrafo, tá? Selecionar esse cara. E aí aqui, ó, o mais importante, nível do tópico. Esse cara, eu quero que ele seja um nível 1. É um nível de título. Como ele é 1, ponto, ele é nível 1. Agora, quando eu der OK, ó, repare aqui, ó, ele apareceu aqui do lado, como nível 1. Tá? Agora, ó, esse cara aqui, ó, eu quero que ele seja um nível 2. Imagina uma estrutura de tópicos, uma árvore, né? Esse cara, como é 1.1, ele é um nível 2, nível 1. Então, eu venho aqui, parágrafo, e vou marcar que esse cara é nível 2. Olha o que vai acontecer com ele aqui, ó. Ele veio para baixo da introdução. Tá? Esse cara aqui, eu quero que ele seja também nível 2, exemplo desse. Mas aí o macete é o seguinte, já que esse cara aqui já está todo acertadinho em formatação, eu marco ele, pincel de formatação, e aí eu solto aqui, ó, faço assim. Ó. Aí ele copiou a formatação desse cara aqui. Tá? E aí ele já resolveu para mim, poupou trabalho. Tá bom? Eu sou um cara de muito atalho, tá? O que eu faço também? Eu uso muito teclado. Eu posso selecionar esse cara aqui e fazer assim, ó, Ctrl, Shift e C. Eu acabei de apertar aqui, Ctrl, Shift e C. E aí eu venho aqui, seleciono esse cara aqui e faço Ctrl, Shift V. Aí é a mesma coisa que eu fiz com o pincel de formatação, tá? Isso é um atalho de teclado, tá bom? Eu estou registrando aqui no vídeo, mas também, por uma forma mais didática e mais calma, eu posso vir com o pincel de formatação. Então, eu ajeito o cara da forma que eu quero aqui, com tamanho de letra, espaçamento, coloco que ele aqui, ó, é nível tópico 1, e esse cara aqui, ó, é nível 2. Esse cara aqui é nível 3, né? Ele tem que estar encaixado embaixo do objetivo. Então, da mesma forma, eu venho aqui, marco esse cara, parágrafo, e marco ali que ele aqui é nível 3. Texto corrido, texto, ele está aqui por padrão já. Eu vou formatar aqui. Tá? Texto corrido, ele tem que ser corpo de texto. Ó. Ele já está, por padrão ele fica. Ó, corpo de texto. Então, mantém o corpo de texto. Ele não é nível nenhum. Tá? Então, mantém ele aqui. Ok? Da mesma forma aqui, ó, objetivo geral. Esse cara aqui, vamos dizer que eu comecei a digitar e ele, eu não sei se ele está num formato diferente. Eu posso pegar, como esse cara aqui é um padrão que já está arrumado, eu vou dar espaçamento aqui de 1,5 para ele. Né? 1,5, meu texto. Vamos dizer que o padrão é de 1,5. Esse cara aqui, ó, não está objetivos gerais do nosso trabalho científico. Vou só quebrar a linha científico de pesquisa de dissertação de mestrado. Reparem, esse cara aqui, ó, tá com 1,5 e esse não tá ainda. Para eu garantir que está padronizado, o que eu faço novamente? Ó, uso a ferramenta do pincel. Esse cara aqui eu sei que está bonitinho, ó, marco ele, pincel, e aí eu marco esse cara aqui, ó, ele ajustou para mim. Tá? Então, isso é um recurso importante para eu ir padronizando o meu texto e seguindo essa linha de padrão. Voltando aqui, então, esse cara aqui eu quero botar como nível 3, né? Aliás, eu já botei, ó, tá aqui. Vou botar para ele itálico. Vamos dizer que eu quero que ele seja itálico. Negrito e itálico. Vamos dizer que o padrão me peça que seja negrito e itálico.
Tá? Aí, da mesma forma, esse cara aqui, ó, tem que ser nível 3, tem que estar embaixo do objetivos. Aí, o que eu faço? Venho com esse cara, marco, pincel nele e solto aqui. Tá bom? Então, agora eu tenho aqui uma estrutura de tópicos que está organizada aqui, ó, que legal. Inclusive, aqui eu consigo, ó, tá? Ir navegando por aqui. Isso é importante pelo seguinte, pessoal, quando vocês gerarem um PDF lá na frente, graças a isso aqui no Word, ó, é isso aqui, no meu PDF, ó, eu tenho esse aqui, ó, a estrutura de navegação também, tá? Esses marcadores de texto. Tá? O meu texto é todo marcado, ó, tá vendo? Na minha tese. Porque eu me preocupei em fazer isso aqui. Tá? E é graças a isso que eu posso chegar lá na frente e fazer assim, ó, índice. Índice. Tá? Então, eu fui desenvolvendo meu trabalho, fazendo os capítulos e tal, e aí no início eu tenho que fazer o índice. Aí eu crio aqui um título e venho aqui em referências, sumário. Aí eu vou escolher um layout aqui qualquer, ó, e vou só clicar aqui, ó. Aí, ó, a mágica. Ele até bota o título aqui para mim já. Nem precisava colocar aqui. Aí, ó que beleza. Tá tudo aqui. Se eu clicar aqui, ó, com Ctrl, inclusive, ele leva para a página já, né? Tá? Ele só constrói o sumário aqui com essa ferramenta de sumário, porque eu estruturei aqui que esse cara é tópico 1, aqui é nível 2, nível 3 e assim por diante, tá? Então, é com isso que eu consigo construir o sumário. Beleza? Vou mostrar de novo aqui. Deixa eu abrir só vocês aqui. Bacana, né? Ok. Então, tudo bem. Fizemos o sumário. Vou mostrar também com relação às legendas de figuras e quadros. Como é que se faz. Tá? Então, novamente, como é que eu cheguei aqui? Ó, o importante é estruturar aqui os tópicos, né? Marcar o título e ir no parágrafo. Eu vou sempre por aqui que é mais rápido. Tá? E nível 1, para esse cara nível 2, nível 3, tá? Respeitar. Eu uso o atalho do teclado, tá? Eu marco aqui o cara, dou Ctrl Shift C, aí depois eu vou lá no que eu quero fazer, marco e dou Ctrl Shift V. Tá? Aí ele vai aplicar. É um atalho para fazer o pincel de formatação. Tá? Aqui, inclusive, ó, repare aqui, ó, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V aqui no pincel de formatação. Ó, ele ensina a fazer com atalho. Tá? E graças a isso, depois eu posso ir lá no meu trabalho e vir aqui em referências, sumário, adicionar sumário. Isso aqui são estilos de sumário, tá? Vocês podem mudar o estilo, personalizar, aí é eu explorar um pouquinho essas ferramentas. Eu estou indo pelo básico. Mas vocês podem personalizar para mudar aqui o padrão do sumário, tá? As cores, a indentação, essa distância e tudo, tá bom? Aqui, ao invés de 1.1 pode ser número romano e tal, mas isso é tudo personalizável depois. Importante também é, quando vocês forem, antes de finalizar o trabalho, toda vez vocês virem aqui e clicar em atualizar sumário, atualizar o índice inteiro. Por quê? É porque isso aqui não é automático. Se eu mudar aqui e adicionar novos itens, ele não vai reconstruir aqui para mim. Eu tenho que estar sempre atualizando. Tá? Então, vocês vão fazendo o trabalho de vocês, em algum momento lá no final, vocês vêm aqui, cliquem em atualizar para ele modificar, tanto aqui com novos itens, quanto com relação ao número das páginas, tá ok? Então, outra coisa muito importante. Outro item, assim, fundamental, mas eu acho que é muito básico, né, de todo o trabalho, é aqui no inserir, número de páginas, né? Número de página, ó. No fim da página, vou botar na direita. Ah, isso é básico também, né? Ah, então, inserir o número de página. Tá aqui já. Então, vem aqui no inserir. Aí vem aqui, ó, número de página, e você escolhe onde que você quer. Aí depende do padrão do lugar, tá? Eu botei aqui no fim da página, no canto direito, tá bom? Aí ele já apareceu aqui toda a página que eu colocar, vai ter um número de página. Então, isso era o que eu queria mostrar, ó, tá tudo muito bem explicado nesse documento também, tá, pessoal? Tá lá, nível 1, nível 2, eu estou ensinando a fazer aqui, tá bom? Graças a isso, gera aqui o nosso painel de navegação, esse cara aqui, que me facilita navegar. E aí a gente depois consegue gerar aqui o nosso índice analítico, tá? E aí eu gerei isso aqui. Bom, então, isso é algo fundamental para. Eu não imagino. Tem gente que eu te confesso que eu já peguei trabalho que o pessoal faz isso na mão, bota até o pontinho, sai botando ponto. Então, é uma coisa absurda, absurda.
básica e que você 100% de chance que o teu trabalho vai estar errado se você fez essa paginação na mão. Tá? O teu trabalho vai ter erro de paginação. Para isso que existe a ferramenta do Word. Outra coisa, esse aqui eu acho que é mais novo. Talvez aí eu já posso dizer que 30% dos trabalhos que eu pego fazem isso aqui, que é um outro assim, coisa enorme, um trabalho enorme é não usar índice de figura. Na verdade, esse aqui ainda até tem mais gente que usa. A referência cruzada que o pessoal não usa, que eu vou mostrar depois. Lista de figuras. Então, novamente, ó, a gente tem um menu que é o índice de figuras, né? Como é que a gente faz o menu de figuras? Então, eu vou inserir aqui duas figuras, tá? Vou botar uma aqui, inserir imagens online. Vou pegar aqui alguma coisa online. Vou inserir duas figuras de exemplo. Tá? Vamos dizer que vocês estão. Então, vou botar aqui, sei lá, Brasil. O que vem aqui? Vou pegar a bandeira do Brasil. Tá? Só para eu ter aqui. Ó. Então, esse é um elemento meu aqui do texto. Aí eu vou colocar ele, diminuir um pouquinho para não ganhar muito espaço. Bandeira do Brasil. Deixa eu tirar essa caixa aqui. É equivalente a como se eu tivesse pego uma figura inserida no meu texto. Aí, o que vai vir de importante é o que vem agora. Outra coisa muito importante que às vezes acontece, ó, esse cara aqui, ó, você tá certo. Conferir, esse não, tipo, não era a forma que eu queria colocar, porque tá, bom, vou botar ele aqui centralizado. Tá? Conferir se no parágrafo aqui ele está como corpo de texto, tá? Porque às vezes ele, no enter que você dá, ele começa a herdar o atributo desse cara aqui, ele fica como título. Isso acontece muito. Aí começa a bagunçar aqui para você. Tá? Deixa eu ver, vou tentar forçar isso aqui, ó. Vou dar um enter aqui. É algo equivalente a você colocar um negócio assim, ó. Aí, ó, acontece muito esses lapsos aqui, ó. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, no, ó, por mais que eu tenha tirado, ó, ficou aqui como esse buraco. Aí você tem que vir aqui no parágrafo e certificar que ele aqui é como corpo de texto, tá? Aí ele sumiu daqui, ele não virá, senão isso acaba atrapalhando o seu índice analítico, tá? Aqui tem que estar muito limpinho, só o que for título, tá? Aqui eu tenho duas figuras. O que eu queria trazer aqui é a referência, é a legenda. Como é que eu coloco uma legenda de figura, de ilustração, de quadro? Não simplesmente do enter aqui e boto assim, figura 1, bandeira do Brasil. Não é assim que se faz, tá? É muito importante para o Word você clicar na figura, apertar com o botão direito e colocar aqui, inserir legenda. Tá? Isso vale para qualquer elemento gráfico. Pode ser uma figura, pode ser um mapa, pode ser um quadro, uma tabela. Tá? É isso que a gente tem até aqui, ó, gráfico, tabela. E, por exemplo, eu quero fazer um índice só para mapas. Não tem aqui, eu posso criar um novo rótulo chamado mapa. Tá? E aí, a partir daí, vai ser mapa 1, mapa 2, tá bom? Mas isso vai ser uma figura. Então, eu vou manter marcado aqui figura e vou botar aqui assim, figura 1. Aí dou um traço, vou botar aqui bandeira do Brasil. Enter. Outro ponto importante. Quer que ele fique abaixo da figura ou em cima? No caso de figura, o padrão é que fique embaixo. Mas se for um quadro, né, o quadro não é, acho que é a tabela que exige que fica em cima, que fique em cima. Aí vocês colocam como acima. Aí ele vai aparecer na parte de cima. Ok? Veio ele aqui para baixo. Aí vocês vão formatar ele também. Eu quero que ele, na verdade, fique um pouco mais próximo daqui e que ele fique em negrito, preto. Aí vocês formatam ele aqui. Automático, negrito. Vou aumentar o tamanho aqui para 12. E eu quero que ele colhe um pouquinho mais em cima. Na verdade, por que ele está com uma distância daqui? Porque esse cara aqui, ó, esse parágrafo,
ele está com uma distância aqui de 6 pontos. Ó. Eu posso zerar ele aqui, botar 0, aí ele vai colar aqui, ó, vai ficar mais coladinho, tá bom? Esse é detalhe técnico. Então, fonte, sei lá, vou botar aqui, autor. Mas o importante, pessoal, é isso aqui, ó, inserir legenda. Tá? Vou criar uma segunda figura. E vou repetir o procedimento. Clico com o botão direito, inserir legenda, já está aqui figura 2, então, outra bandeira do Brasil. Tá? Ok? Inseriu. Aí, ó, o que acontece? Ele está colocando aqui, ó, a formatação anterior, mas aí o que a gente faz? A gente usa aqui o pincel novamente para poder manter a formatação, tá? Para a gente padronizar. E novamente aqui, ó, por que está dando essa distância grande? Porque aqui está com um distanciamento de parágrafo. Eu diminuo aqui, ó. Depois eu boto 0 e aqui simples. Aí ele vai colar mais aqui, ó. Tá bom? Então, eu já tenho 2 figuras, já é o suficiente para mostrar o que eu quero fazer. Então, eu tenho o sumário já aqui. Tá? Vou dar uma quebra de página, vou deixar o sumário lá embaixo. Uma quebra de página. Vou botar o índice de texto está aqui. Uma segunda página aqui, ó, o nosso sumário está aqui, e aí eu vou botar aqui a lista de figuras, tá? Para fazer o índice também de figuras. Enter, e aí eu venho aqui em referências, aí, deixa eu lembrar, eu acho que é sumário, personalizar sumário, é isso aqui, eu acho mesmo. Aí eu venho aqui em índice de ilustrações, por que não está aparecendo aqui? Usar hiperlink. Deixa eu conferir aqui, eu acho que era aqui mesmo. Vamos lá, inserir legenda. Inserir índice de ilustrações, é lá na guia referências. É engraçado que ela está apagada, mas está aqui, ó. É aqui, ó. Tá? Aí clico aqui simplesmente, ó. Aí ele vem aqui novamente para eu escolher como é que eu quero que formate. Vou dar OK só para mostrar. Olha aqui, ó. Já criou para mim o índice das figuras. Tá? Aqui, ó, ficou até um padrão que fui eu que falei. Ó. No primeiro eu botei com um traço, no segundo eu botei com um ponto. Nunca mexam aqui. Onde você tem que mexer é aqui, ó. Vou manter o padrão de traço. Aí eu vou lá aqui, ó. Vou alterar aqui, ó. Vou botar um traço. Tá? É o que eu falei. Quando eu altero aqui, aqui no índice ele não altera não, tá? O Word não consegue alterar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar esse índice. Eu clico com o botão direito e mando atualizar campo. Tá? Aí atualizar índice inteiro. Aí ele vai atualizar para mim. Tá? Então, o importante é vocês vão trabalhando, inserindo os índices. Isso aqui você só faz no final, antes de gerar a versão final. Ele atualizar o número de páginas, ele adicionar os itens. Aí clica com o botão direito aqui, né? E clica em atualizar campo, e aí marca aqui, atualizar índice inteiro. Aí ele vai passar no documento inteiro e vai atualizar todas as páginas. Inclusive, quando você faz isso, ele já vai fazer para cá também, tá? Para esse cara. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito valioso também. Se você clicar aqui também é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, atualizar sumário. Aí o importante é você marcar aqui, atualizar índice inteiro, que esse aqui ele só vai atualizar o número da página aqui. Esse aqui é uma atualização mais completa, por isso que eu marco sempre o segundo. Tá? Aí ele faz a atualização aqui da lista. Então, novamente, você vai adicionando novas figuras no texto, vai fazendo esse procedimento de inserir legenda, e no final você vai atualizar aqui e ele vai compor para você a sua página também, sua lista de figuras. A mesma coisa para mapas, para tabelas, você pode criar um para cada, ok? O procedimento é análogo. Isso poupa muito trabalho, muito trabalho, não imagino. Beleza? Então passamos por aí. Meu Deus, perdi muito tempo fazendo isso na monografia, é verdade. Fiz minha monografia toda manual, sabia de nada. Professor, você podia ter dado salto no período de pensamento, é verdade, André. Então, pelo menos estou fazendo isso agora, né? Quem sabe, eu acho que pode ser uma aula de lado de geoprocessamento. Talvez até no primeiro período. No primeiro período não tem muito efeito, porque é bom quando o pessoal entra na graduação, quando eles estão mais para o final, porque quando eles começam a construir os textos dele e as monografias.
Isso que eu estou mostrando agora para vocês, eu construí isso como uma disciplina optativa. Tá? Eu ensino a mexer não só no Word, mas ensino a mexer no Excel, fazer fórmula, fazer tabela dinâmica, ensino a fazer fluxograma no PowerPoint, enfim. Minha experiência aí também enquanto aluno, tendo que redigir texto, a minha própria formação de computação acabou me dando bastante conhecimento para trabalhar com isso. Tá? E eu acho que isso é muito importante para vocês, por isso que eu me sinto aqui na obrigação de transmitir isso para vocês, principalmente aqui nos seminários, que é um curso que a gente discute a construção dos textos de vocês, né? Não só do ponto de vista conceitual, metodológico, mas também no técnico, né? Na construção em si, né? No escrever o texto, tá bom? Então, isso aqui perfasta esse tópico que eu queria mostrar para vocês, que é o do lista de figuras. Tá? Tá aqui também, novamente, tudo explicadinho, tá bom, pessoal? Todos esses passos. Ferramentas de revisão de texto. Isso aqui é algo que facilita muito a relação a sua com o seu orientador, tá bom? Toda vez que eu trabalho, isso vai muito do seu orientador. Talvez vocês já tenham tido a experiência com o orientador de vocês. Eu, com os meus orientandos, eles sempre